Desempenho do Vasco com Ramon Dias em clássicos e nos últimos 20 jogos chama atenção. E olha, mostra porque o técnico é tão querido e tão importante para o Gigante da Colina desde que chegou. Vamos falar também sobre Sforza. Olha, foi anunciado hoje e a gente já sabe qual camisa o jogador vai vestir no Gigante da Colina. Também confirmação do tempo de contrato. Também vamos trazer informações sobre venda de ingressos para o jogo contra a equipe do Marcílio Dias. O Marcílio Dias anunciou que haverá uma suspensão das vendas para a torcida do Vasco. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário, muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Vamos falar de Vasco a partir de agora, porque o Vasco venceu mais um clássico, gente. Infelizmente, por causa desse clássico, o Vasco perdeu um jogador importante para o próximo jogo. Paulo Henrique tomou seu terceiro cartão amarelo, está fora da partida contra o Volta Redonda. Em contrapartida, o Vasco terá de volta Medel e João Vitor para esse jogo. Então, muito provavelmente, o Rojas ou Pumita deve ser utilizado por Ramon Dias no jogo contra o Volta Redonda. Só para lembrar os torcedores do Vasco, o Vasco só volta a campo no dia 24, próximo sábado, para enfrentar a equipe do Volta Redonda. Esse jogo do Vasco acontecerá em Cariacica. O Vasco enfrenta a equipe do Volta Redonda em Cariacica, um jogo que foi vendido pelo Vasco para lá. O jogo acontece às 5h30 da tarde. Então, Vasco e Volta Redonda aí acontecerá em Cariacica. O Vasco, que teve ontem também a estreia de um garoto, né? Num clássico. Ele já tinha jogado pelo profissional. Lucas Eduardo, com a camisa 58, estreou o Ramon Dias dando uma chance ao jogador aí num clássico, quando o Vasco já estava vencendo a partida. Mas Dom Ramon vem sendo um dos destaques do Vasco. É nítido e notório que existe um Vasco antes do Ramon Dias e um Vasco depois do Ramon Dias, após a chegada do Ramon Dias. Só para você ter uma ideia, no clássico de ontem, o Ramon Dias chegou a 6 clássicos pelo Vasco. E os números são surreais. O Vasco tem 3 vitórias no clássico. Entre elas 2 contra o Botafogo, 4-2 e 1-0 no Campeonato Carioca. 4-2 contra o Fluminense, né? Por incrível que pareça, o mesmo resultado também no Newton Santos. 2 empates de 0-0 com Flamengo e Fluminense. E somente uma derrota naquele jogo do Campeonato Brasileiro, onde o Vasco perde para a equipe do Flamengo, é a única derrota de Ramon Dias nos clássicos pelo Vasco, mostrando que é o que o Emiliano Dias falou. O Ramon Dias e eles vêm da escola do River, que é vencer ou morrer, o clássico, e eles têm esse espírito de jogarem um clássico para vencer. Prova disso é que nos 6 clássicos do Ramon Dias, o Vasco só perdeu um jogo. Se a gente for expandir para os últimos 20 jogos, é um dado inclusive que o nosso amigo aí Datafute trouxe, nos últimos 20 jogos, o Vasco só teve 3 derrotas. Somente 3 derrotas. A derrota para Corinthians e Grêmio lá no Campeonato Brasileiro e a derrota para o Nova Iguaçu. Foram 7 empates e 10 vitórias. O que mostra que o Vasco de Ramon Dias é um time equilibrado. Pode faltar reforços, pode ser o que for, mas mesmo assim, o Ramon Dias consegue fazer com que esse time jogue bola. Os gols do Vasco ontem, o próprio gol do Galdames, o gol do Piton mostra que é um Vasco que trabalha muito bem a bola e que consegue chegar ao gol do adversário, sim. E isso está claro. Então, é nítido e notório. O Vasco do Ramon Dias é um time competitivo. Falta reforços, falta jogadores para o ataque, mas o Ramon Dias, mesmo assim, com todas as deficiências do elenco, consegue fazer esse time jogar bola. Óbvio, não estou dizendo aqui que não é pro Vasco contratar, não. Viu que tem gente que às vezes interpreta, Léo tá dizendo que não precisa contratar. Precisa contratar. Mas mostra o quanto o Ramon Dias, mesmo com um time limitado, consegue fazer esse time jogar. Imagine, se a gente tiver mais 2 peças aí para o ataque, 2, 3 peças nesse time, se a gente não consegue ir longe nesse Campeonato Brasileiro e nessa temporada do
Vasco da Gama. Falando agora sobre reforços, Juan Sforza chegou, a gente já sabia disso, ele estava ontem no Newton Santos, e você está vendo aí na tela a foto do Leandro Ribeiro. O Juan vai vestir a camisa 20, muita gente tinha dúvida, né? O Juan veste a 13 do Vasco já está ocupada, e agora? O Juan Sforza vai vestir a camisa 20 no Vasco. O jogador disse que está muito contente em chegar ao Gigante da Colina e assinou contrato até 2028, ou seja, 4 anos de contrato com o Vasco da Gama. Sforza chega para ser um dos nomes para primeiro volante ali, né? Brigar por posição com o Zé Gabriel no meio de campo do Vasco da Gama. O jogador tem possibilidade de estrear contra a equipe do Volta Redonda. O Vasco aguarda os documentos chegarem da FERJ para que o Vasco possa, aí sim, inscrever Juan Sforza pelo time, para poder jogar pelo Vasco da Gama. Um jogador que, como eu falei, esteve ontem com o Medel no estádio do Newton Santos, foi a campo ver o aquecimento dos jogadores, acompanhou de um camarote junto com o Medel a partida e viu aí, foi pé quente, né? Na primeira partida que ele esteve no estádio, né, acompanhando ali no estádio, ele já viu aí uma vitória do Gigante da Colina, o Juan Sforza. E a gente já fica aí contente de que já chega mais um reforço para esse time do Vasco da Gama. Só para lembrar alguns números do Juan Sforza pela equipe do New Old Boys, desde 2022 são 79 jogos, 67 como titular, 5 gols, 1 assistência, 44 passes decisivos, 82% de acerto nos passes, 509 bolas recuperadas, 145 desarmes, 91 interceptações. Os dados são do SofaScore, do Juan Sforza, e é um cara que preenche o meio de campo e que chega para ser uma das grandes opções desse meio de campo do Vasco da Gama. Agora falando sobre o jogo do Vasco contra a equipe do Marcílio Dias, é o seguinte, os ingressos estão muito caros, né? Já falamos sobre isso, os ingressos estão... É um absurdo, obviamente, um absurdo, mas o Marcílio Dias comunicou hoje que os ingressos para o setor visitante para o jogo contra o Vasco estão com venda suspensa. O clube está aguardando a liberação do setor de curva, o setor curva pela Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros para a torcida visitante, bem como a liberação do setor geral atrás do gol da Avenida Marcos Conder para a torcida do Marcílio Dias. A venda de ingressos será comunicada nas redes sociais do Marcílio Dias. Então você que está aí em Itajaí, quiser ir para o jogo, as vendas estão suspensas, aguardando aí a liberação dos órgãos competentes por parte aí das arquibancadas do estádio lá de Hercílio Luz. Então é isso, tamo junto, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência, até a próxima, saudações vascaínas, Deus abençoe a todos, mais tarde a gente volta com mais informações do Gigante da Colina. Valeu!